Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixe aquele like para fortalecer e compartilhe com os amigos e em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os inimigos e se vingue deles. Também não deixem de ativar as notificações do canal para estar recebendo assim fresquinho em primeira mão o meu trabalho assim que sair no YouTube. Quero também agradecer a todos os canais parceiros que dão aquela força nessa aventura louca que é o YouTube. Também quero agradecer aos grupos do Facebook que divulgam o meu trabalho. Peço também para você que tem um conto, uma história, um relato, que envie lá para o e-mail do canal. Assim estarei compartilhando as suas histórias com todos os inscritos. E o e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com. Tudo em letrinhas minúsculas. Também peço para você que, se puderem, dê um pulinho no Facebook e conhecer a página do canal que leva o mesmo nome, Angel Black Contos de Terror. E agora vou fazer o que eu mais gosto, que é mandar beijos para vocês, meus inscritos, que é para vocês e por vocês que eu faço esse trabalho com muito amor e carinho. E agora, sem mais delongas, vamos à história de hoje? História, conto ou relato, vocês decidem se acreditam ou não. Mas como sempre digo, Angel Black aqui sempre acredita, pois o sobrenatural existe e pode estar mais perto do que possamos imaginar. A história de hoje é Diana, a premonição e o lobisomem de olhos vermelhos. No final dos anos 50, 1950, né? Havia um casal que vivia em uma colônia de colhedores de café no interior de São Paulo. E ao contrário da maioria das famílias daquela época, eles tiveram apenas um bebê. Uma menina, na verdade. E lhe deram o nome de Diana. Nos anos seguintes, eles até tentaram ter mais filhos, mas por mais que tentassem, não conseguiam. Quando Diana estava com 10 anos de idade, ela já ia com seus pais trabalhar na colheita de café. E em um desses dias, na lavoura, uma cobra, uma jararaca, picou sua mãe, que ao final daquele mesmo dia veio a falecer, pois naquela época era muito difícil, né, achar tratamento para esse tipo de coisa. O pai de Diana, então, se entregou ao vício do álcool, se tornou um homem bêbado e amargurado. Essas circunstâncias, então, forçou a pobre garota a amadurecer mais cedo, pois não teve escolha. Quando Diana estava com 15 anos, em época de colheita de café, o dono da fazenda, o senhor Daniel, e seu filho Arthur estavam andando pelos cafezais e viram Diana trabalhando duro para cumprir sua tarefa do dia. Seu Daniel continuou andando, mas Arthur ficou ali parado, perplexo, olhando para ela, que apesar de franzininha e estar coberta de poeira, pois estava abanando o café colhido no chão, ele conseguiu ver que ela era muito bonita. Mas logo seu pai o chamou e ele o seguiu. Diana, trabalhando estava e trabalhando ficou, e nem viu os dois passarem por ali. Naquele mesmo dia, quando anoiteceu, como sempre fazia, o pai de Diana malemar comeu e nem banho tomou. Foi pro armazém do véi Chico para encher a cara de cachaça. E como ela já sabia, não estava acostumada,
ele não chegaria antes da meia-noite. Então, ela resolveu ir dormir, pois teria que levantar muito cedo no dia seguinte. Eram quase 5 horas da manhã. Diana acordou com barulhos de trovões. Logo, ela se levantou e viu que seu pai ainda não tinha chegado em casa. Aí ela começou a ficar muito preocupada, pois parecia que o mundo estava caindo lá fora. Uma chuva muito forte, com raios e trovoadas. Diana acendeu o fogão a lenha e fez um café bem forte. Pegou uma capa de chuva, suas galochas e um guarda-chuva. E já tinha deixado uma lata grande de água esquentando no fogão, pois ia sair procurar seu pai. E provavelmente, assim que ela o encontrasse, ele ia precisar de café e um banho bem quente. E ela também, provavelmente. A pobre saiu debaixo daquela tempestade para procurar o pai. Depois de seguir pelo caminho que ia para o armazém, ela andou por uns 500 metros. Logo, ela viu um vulto negro se embrenhando no meio do cafezal. Mesmo com medo, ela continuou andando. E a mais ou menos uns 100 metros, ela avistou algo no chão caído. Correu mais que pôde para mais perto, para ver. E naquele momento, seu mundo pareceu desmoronar, pois era seu pai, que estava ali, quase irreconhecível, morto, todo mutilado e desfigurado. Provavelmente fora assassinado pelo vulto que ela tinha visto correr para o meio do cafezal. A jovem então se atirou aos prantos de joelho, chorando muito em total desespero ao lado dos restos mortais de seu pai. Ela ficou ali chorando, sem ver o tempo passar. Logo, parou uma caminhonete ao lado dela. Era Arthur, o filho do patrão, que inutilmente tentava acalmá-la e tirá-la dali. Ele então entrou em sua caminhonete e foi buscar ajuda. E logo voltou, com seu pai e alguns empregados para ajudá-la. Uma semana se passou. Senhor Daniel, o dono de tudo por aquelas redondezas, cuidou de tudo. Dos trâmites legais do velório, que teve que ser feito com caixão lacrado, devido ao estado do corpo. Cuidou também do enterro e tudo mais. Ele também não achou seguro deixar uma moça tão jovem morando sozinha em uma casa da colônia. Então, ele a levou para trabalhar na casa grande, pois lá ela estaria, segundo ele, mais segura, mais protegida. Já na primeira noite na fazenda, Diana teve um horrível pesadelo. Sonhou com uma neblina negra que tomava conta do celeiro da fazenda, e do meio da neblina saía um vulto correndo, aliás, o mesmo vulto que ela viu entrar no cafezal depois da morte de seu pai. Ela acordou aos gritos e chorando sem parar, sendo amparada por Arthur, que disse que ela estava muito abalada com a morte do pai, mas com o tempo isso iria passar. Diana desceu com Arthur e o senhor Daniel disse para que ela tomasse café da manhã na mesa com eles, que ele precisava falar com ela. Depois do café da manhã, o patrão, que era viúvo, disse a ela que tinha uma filha, que estava quase nos dias de ganhar neném. Aliás, estava de hora em hora. E que o trabalho de Diana naquela casa seria ficar o tempo todo ao lado da moça como uma dama de companhia.
e assim que a moça acordasse, ele as apresentaria. E assim foi feito. Naquele dia, Diana conheceu Glória, filha do senhor Daniel e irmã gêmea de Arthur. Apesar de Glória ser 5 anos mais velha que Diana, as duas se identificaram logo de cara, pois Glória também tinha perdido a mãe há pouco tempo. Aliás, ela tinha perdido a mãe e o marido em um acidente de carro. Diana, então, passou a dormir no quarto de Glória, para poder assim ficar de olho nela dia e noite. Naquela noite, Diana voltou a ter o mesmo pesadelo. A neblina do celeiro, o vulto saindo correndo, mas nesse pesadelo diferente do outro, depois que o vulto saiu do celeiro, ela viu um bebezinho morto no meio do feno, do mesmo jeito que ela encontrou seu pai. Ela então acordou toda suada e tremendo. Foi até a cama de Glória. Viu que a moça dormia profundamente. Então, ela desceu até a cozinha para tomar um copo de água fresca e se acalmar. Lá ela encontrou Arthur e contou a ele o pesadelo que teve. E novamente ele disse que aquilo era normal, pois ela tinha acabado de passar por uma situação muito traumática. Diana, então, subiu para o quarto, mas o pesadelo que teve não saía de sua cabeça. Assim que Glória acordou, as duas desceram tomar café da manhã e estavam corre-corre na cozinha. Diana, disfarçadamente, para que Glória não ouvisse o assunto, perguntou para a cozinheira o que tinha acontecido. A cozinheira disse que não sabia muito bem ao certo, mas parecia que um bicho tinha atacado a colônia dos colhedores de café aquela noite, pois os trabalhadores alegavam que tinham ouvido uivos e rosnados e algo bem pesado correndo pela colônia. Os cachorros de lá ficaram enlouquecidos e até atacaram o bicho, mas esse bicho estraçalhou uns 3 ou 4 cachorros e pior, um bebê de 2 aninhos de idade desapareceu de uma das casas e estão todos achando que a criança tenha sido levado pela fera. O patrão, então, estava fazendo grupos de 4 a 6 homens para sair em busca, ver se achava o menino. Mas não demorou muito, aliás, não demorou quase nada e acharam restos da pobre criança dentro do celeiro, igualzinho o pesadelo de Diana. Diana, então, entrou em desespero, começou a chorar, dizendo que o pesadelo que teve, na verdade, foi uma premonição e que, talvez, se ela tivesse corrido para o celeiro quando acordou, talvez o bebê ainda estivesse vivo. Arthur, como sempre fazia, correu até ela e disse: "E quem iria acreditar em você, Di? E se você fosse sozinha? Você também estaria morta agora. Calma." Diana abraçou Arthur e pouco a pouco se acalmou. Naquele dia, ela não comeu nada no almoço e o mesmo aconteceu no café da tarde. Glória estava preocupada com ela, então a convenceu a tomar pelo menos um chazinho, mesmo que fosse para lhe fazer companhia umas 5 horas da tarde. Assim que tomou o chá, Diana apagou
apagou e de novo teve um pesadelo. Dessa vez, ela via a caminhonete de seu Daniel com um pneu rasgado parada no meio da estrada e uma neblina densa, o vulto no meio da neblina e gritos desesperados de Glória. Ela corre em direção à neblina e vê seu Daniel esquartejado no chão. E na beira de um rio, Glória, encurralada por um enorme cão negro que estava em pé como um ser humano, querendo arrancar-lhe o bebê da barriga. E assim que Diana se aproximava, o bicho se virava para ela e a olhava nos olhos. O bicho parecia uma besta vinda do próprio inferno e a encarava com olhos vermelhos como sangue. E com aquela visão, ela acordou do pesadelo gritando e tremendo. Diana se levantou, já estava escurecendo e saiu pela casa chamando por Glória e por seu Daniel também. Seu Daniel! Glória! Glória! Cadê a Glória? Ela perguntava aos prantos a todos da casa: cadê seu Daniel? Cadê a Glória? Arthur, que estava no quintal, veio correndo e disse: calma! Glória entrou em trabalho de parto e o papai precisou levá-la às pressas ao hospital na cidade. Não quisemos te acordar, pois você dormiu à base de chá. Diana, então, começou a tremer e saiu correndo, gritando: dessa vez não, demônio! Dessa vez não! Eu vou te impedir! Arthur pegou seu 38 e, para garantir, colocou mais balas em seu bolso, pois já estava acreditando nas premonições de Diana. Como o pai tinha ido com a caminhonete, ele então pegou o Fusca, que era o xodó do seu pai, mas o momento não dava para pensar muito. E junto com a moça pegaram a estrada rumo à cidade. Depois de mais ou menos uns 20 minutos na estrada, viram luzes no meio de uma neblina densa. Arthur, então, parou o Fusca e desceu. Ele disse para a moça ficar no carro, conferiu o revólver e foi ver se era a caminhonete do pai. Diana olhou para todos os lados e não teve dúvidas. Era ali o lugar do pesadelo. Sua premonição estava certa. Assim que Arthur sumiu na neblina, ela não conseguiu ficar no carro. Ela pegou uma faca de caça que estava no banco de trás do Fusca e foi atrás de Arthur. Chegando mais perto, ela viu que o pneu da caminhonete estava rasgado, como se algum bicho de garras muito fortes e afiada tivesse passado-as no pneu. E Arthur? Arthur não estava mais ali. Ela então começou a seguir a neblina, assim como fez em seu pesadelo, e logo começou a ouvir barulho de água. Ela correu em direção ao som e logo ouviu um grito. Era Glória. Ela então correu ainda mais rápido em direção aos gritos e logo ela viu Glória caída no chão, se contorcendo em trabalho de parto, e seu Daniel em pé, com as mãos nuas e com os punhos cerrados, encarando uma criatura horrível, a mesma criatura que Diana via em seus pesadelos, e ele estava lá, em pé, pronto para proteger a filha. O bicho era mesmo horripilante, era para mais de meio metro maior do que o seu Daniel, sem contar que ele tinha garras e dentes enormes, o corpo coberto com pelos ralos,
como de um cachorro sarnento, e exalava um fedor de carniça que empesteava o ar. E mais ainda, o bicho tinha o corpo forte, como de um urso. Ou seja, Diana tinha certeza que seu Daniel não teria nenhuma chance contra aquela besta feras do inferno. O bicho babava e grunhia e ia na direção do senhor Daniel, que mesmo em desvantagem, enorme desvantagem, não se afastava, disposto a se sacrificar pela vida da filha se preciso fosse. O bicho estava tão focado em pegar a moça em trabalho de parto que não viu Diana se aproximando atrás dele, e esse foi o seu erro. Diana cravou a faca de caça nas costas do bicho, que urrou de dor. Mas assim que ela enfiou a faca, ele girou e deu um tapa em cheio em Diana, a jogando para longe. Quando a moça olhou para ele, viu aqueles olhos vermelhos faiscando raiva como o fogo do inferno. Logo, Diana ouviu vários tiros e a criatura caiu no chão a seu lado. A criatura, depois que morreu, voltou à forma humana. Era um peão que tinha sido contratado para trabalhar na fazenda há pouco mais de 3 meses. Diana abraçou Glória, que deu um grito muito alto, e seu Daniel, que já tinha feito parto de várias de suas criações, naquele dia teve que fazer o parto da própria filha. Glória deu à luz a uma linda menina e o tempo todo Diana abraçada com ela. Mas assim que o bebê nasceu, Diana caiu desfalecida no chão. O senhor Daniel, desesperado, pediu para Arthur ajudar a colocá-la no Fusca, e então levaram Diana, Glória e o bebê para o hospital. Mas quando chegaram no hospital, Diana já estava morta. Os médicos falaram que, devido à forte pancada que ela levou, quebrou-se uma costela que perfurou órgãos e ela teve uma hemorragia interna que a levou a óbito. Glória e Arthur e o senhor Daniel também choravam muito e, em comum acordo, resolveram batizar o bebê de Glória com o nome de Diana para homenageá-la. A pequena Diana cresceu e até os dias de hoje, sempre que vem Diana na casa, lembram com muito amor e carinho da outra Diana, aquela que com suas premonições deu a própria vida para que a pequena Diana pudesse ver a luz do dia. Meus aterrorizados, que relato! Mas o final foi tão triste, né? Coitadinha da Diana. Deixem nos comentários o que vocês acharam da história de hoje, pois a opinião de vocês é muito importante para mim e, como eu digo, é para vocês e por vocês que eu faço o meu trabalho. Olha, gente, quero agradecer muito a vocês por sempre estar compartilhando o meu trabalho e estarem aqui comigo. Muito obrigado mesmo. Continuem compartilhando, ajudem o canal a crescer, para cada vez eu estar melhorando o conteúdo para vocês. E boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês tudo. Mua.